Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, meu irmão. É uma alegria poder falar contigo agora, no nosso primeiro dia de jejum, onde nós estaremos nos próximos 21 dias jejuando, orando, pela expansão da igreja, pela edificação dos irmãos, para o despertamento dos dons, despertamento de liderança e principalmente possamos ter cada membro do corpo tendo a revelação que discípulos fazem discípulos. E o tema desses 21 dias será multiplique. Eu creio que Deus tem muitas coisas a falar ao nosso coração e principalmente revelar daquilo que é a prática da nossa igreja. Como você sabe, nós somos uma igreja em célula. Uma igreja em célula é uma igreja que funciona através dos pequenos grupos, porque nós entendemos que através dos pequenos grupos é que os dons, a mutualidade, a comunhão, a edificação, de cada membro do corpo pode acontecer. É impossível que todos os dons e que todos os irmãos possam servir quando toda a igreja está reunida. Mas no grupo lá de 5, 10, 15 irmãos, nós entendemos que isso pode acontecer. Por isso, o fundamento e a prática da igreja em célula, ela aparece e ela se estabelece ali em Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47, onde se revela ali que existia uma estrutura, existia uma liderança definida e principalmente havia o discipulado na vida dessa igreja acontecendo. Em Atos 2, 42 e 47, nós vemos então esse estilo de vida que fala de igreja se reunindo nas casas e a igreja se reunindo também no prédio. Então nós, da mesma forma, trabalhamos e da mesma forma existimos para que a comunhão, o discipulado e principalmente o pastoreamento para o crescimento de cada membro do corpo aconteça. Se você lembrar, desde o momento da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele aparece aos discípulos, ele fala sobre esse propósito que os discípulos deveriam ir por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer novos discípulos. Essa é a nossa grande missão que não pode ser negligenciada. Por isso, nós vamos orar e vamos jejuar nesses 21 dias para que isso seja avivado em nossos corações. Eu quero falar ao seu coração desses 21 capítulos, dessas devocionais, trazendo para você a revelação, o princípio do porquê nós somos uma igreja em célula e porquê nós entendemos no Novo Testamento que essa é a maneira correta de nós edificarmos uma igreja. Para você entender um pouquinho melhor, nós temos a célula sendo ilustrada com uma mão. O polegar, você sabe, é o dedo mais forte, com o qual nós pegamos as coisas, com o qual nós temos a firmeza das coisas. Então, da mesma forma, a célula para nós, ela é a estrutura principal da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, E através, então, do polegar, eu quero ilustrar aqui para você. É por meio, na verdade, do polegar que nós, então, conseguimos tocar todos os demais valores, princípios, práticas e fundamentos da igreja, Por exemplo, o polegar, ele toca naquilo que nós entendemos como uma revelação básica do Novo Testamento. A questão de cada membro está sendo treinado como um ministro, como um sacerdote, como um líder na casa de Deus. Então, todo mundo que está numa célula, de alguma forma, ele está sendo exercitado, Ele está sendo chamado a cooperar com a edificação. Na célula, o irmão vai servir, na célula o irmão vai compartilhar, vai testemunhar, ele vai ajudar ali a desenvolver os dons dos demais irmãos, ele vai cantar, ele vai ministrar, ele vai orar. Então, ele está sendo treinado. Então, não existe ninguém que seja uma célula que ele não esteja de alguma forma sofrendo o treinamento, passando pelo processo de amadurecimento. Junto, com o processo da edificação através da liderança, do desenvolver dessa liderança, nós entendemos também que existe a prestação de contas, Você vai lembrar aqui do dedo anelar, onde nós usamos a aliança. Então, na célula, nós temos uma aliança entre os irmãos do corpo, onde nós vamos nos discipular. O discipulado não acontece apenas pela vida de um líder, mas pela mutualidade. Da mesma forma como um pai é responsável pela casa, a mãe e os irmãos, os demais componentes dessa família, também ajudam no processo do desenvolvimento do caráter, do desenvolvimento das capacidades, habilidades dos demais membros desse corpo. E também, então, através da prestação de contas, nós temos então o discipulado acontecendo. Na prestação de contas nós entendemos que a responsabilidade é dada, a responsabilidade é cobrada e principalmente nós estamos ali sendo transparentes, assíduos, comprometidos, tendo aliança com esse processo de crescimento na igreja em célula. Da mesma forma também nós temos o dedo maior, que podemos dizer que ele seria a cobertura, o que fala de uma liderança. É impossível que um pastor possa cuidar de muitos irmãos, centenas de irmãos.
Então nós entendemos que cada membro, cada líder de célula, ele deve cuidar entre 5, 10, 15, no máximo 15 irmãos. Então ele vai ser a cobertura, ele é o responsável para que a edificação aconteça, e ele, na verdade, é aquele que vai desenvolver a liderança, é aquele que vai treinar aqueles que serão, né, os discípulos que com ele vão multiplicar aquele grupo de edificação, de presença, né, a casa de Deus, que é a própria célula. E junto com isso, nós temos também, né, o indicador. A célula, ela dá propósito. Nós existimos para fazer discípulos. Nós existimos para poder, né, imprimir a imagem de Cristo na vida daqueles que caminham conosco. Então, né, a célula aponta para o evangelismo. O indicador dá a direção. Então, na célula nós temos propósito. O propósito é ganharmos as pessoas, consolidarmos ela, formando Cristo e levando ela ao crescimento, à maturidade, e depois, né, dar a ela a experiência de liderança e reproduzir esse processo. É assim que nós vamos conquistar essa geração, tendo revelação sobre a estrutura, sobre a liderança que está sendo formada e gerada entre nós, os princípios espirituais aos quais nós lideramos a casa de Deus, e o discipulado, que é o relacionamento com propósito, de fazer com que cada membro do corpo seja um discípulo de Cristo. A razão pela qual nós nos reunimos em célula é que uma igreja em célula não é caracterizada apenas pela reunião nas casas, nos lares, mas uma igreja em célula, ela é baseada em princípios e valores do Novo Testamento. São esses valores, são esses princípios que fazem a forma como nós nos relacionamos, tanto com os irmãos na mutualidade, na comunhão, no serviço e no ministrar dos nossos dons, mas também no nosso relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Pai. Então, para que possamos crescer, nós precisamos dar o primeiro passo, que é entender, conhecer esses valores que norteiam a nossa vida e a nossa prática como igreja. E com isso, existem alguns mitos que eu quero compartilhar com você. Eu creio que eles são mitos que fazem com que nós percamos o foco daquilo que é a edificação da igreja. Os mitos sobre a igreja celular são impedimentos claros que se manifestam na vida do rebanho, impedindo que ela receba aquilo que Deus tem como seu propósito, como sua bênção e principalmente como sua vontade sobre a igreja. E o primeiro que eu quero compartilhar com você é que muitos irmãos e até mesmo pastores falam: a igreja celular, ela só pensa em números, ou a única coisa que interessa são números. Mas se nós lermos a palavra do Senhor lá em Atos 2:47, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Veja, ora, se Deus acrescentava todos os dias pessoas àquela igreja, a igreja de Atos, então no mínimo 365 vidas por ano eram acrescentadas. No mínimo 365 vidas ao ano nós tínhamos batizados, consolidados e tornávamos discípulos na casa de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que toda pessoa seja salva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então uma igreja naturalmente que tem a natureza de Deus, ela vai sim ter amor pelos perdidos, ela vai se envolver na verdade com o mundo a fim de trazê-los das trevas para a luz. Então, nós sim nos importamos com números. O segundo mito sobre a estrutura celular é que grandes igrejas crescem à custa de outras igrejas menores. Essa afirmação não é verdadeira, porque sim, existem pessoas que acabam transicionando, né, de igrejas menores para igrejas maiores por causa do seu crescimento e ter uma estrutura que acaba atendendo o seu adolescente, ao seu filho juvenil, a sua criança, né, nas suas várias faixas etárias. Todavia, esse público é a minoria daquilo que compõe uma igreja que está em franco crescimento. Certamente, as igrejas que crescem estão crescendo pela conversão por pessoas que não eram crentes e agora estão conhecendo o Senhor Jesus. O terceiro mito é que as células crescem espontaneamente. Isso é um equívoco que muitos acabam caindo, né, dizendo que o crescimento das células pode ser espontâneo. Não é verdade isso. Tudo que cresce demanda trabalho, foco e principalmente, né, a questão de nós estarmos acompanhando o crescimento. Nada cresce por acaso. Célula boa é célula grande. Esse é o quarto mito. Não, isso não é uma verdade também. Precisamos entender que uma célula grande é apenas uma célula que está na hora de multiplicar-se. Célula boa é uma célula saudável. Pedir o empenho dos membros pode afastá-lo da célula. Esse é uma outra lenda, um outro mito que alguns acabam caindo nesse erro. O que nós precisamos entender é que o alvo da célula não é os membros superficiais. O alvo da célula é fazer discípulos.
Quando nós multiplicamos uma célula que não tem discípulo, nós estamos apenas multiplicando uma célula fraca, ou seja, um problema. Então, portanto, a resposta para o chamado do discipulado é sim, chamar as pessoas para o compromisso, para o empenho, para a aliança na vida em comunidade. O último mito importante é que as células dão certo em alguns lugares e outros não. A verdade é que, biblicamente, as células deram certo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Tanto isso é verdade que hoje nós temos presentes em todos os continentes e nas grandes cidades, nas cidades de médio porte, nas cidades pequenas, as células funcionando. As células, elas na verdade dão certo quando na verdade a liderança tem um coração de discipular, uma liderança que é forte, que é proativa, que cuida, que apacenta e que nutre. A verdade é que ovelha sadia sempre dá cria. Quando temos células que têm um coração pastoral, elas certamente darão certo. Como igreja do Novo Testamento, precisamos crer que a igreja é edificada através dos grupos pequenos. Mas os grupos pequenos precisam ter a revelação que cada crente é um ministro. Cada crente é um sacerdote, cada crente é o portador de uma mensagem, a mensagem das boas novas. Então, se existe um valor que para nós é inegociável, o qual eu quero que você, nesse primeiro dia de jejum, ore para que Deus possa abrir os seus olhos, é que você precisa entender o sacerdócio universal dos crentes. Isso foi restaurado há 400 anos através de Martinho Lutero e, na verdade, os homens que comporam a Reforma. E esses homens, eles morreram por essa verdade. E nós precisamos hoje restaurar fazendo a segunda reforma. E isso faz com que todo o corpo possa estar envolvido na edificação. Se temos crentes que têm dons, se temos crentes que estão envolvidos na edificação, na consolidação dos membros, teremos uma igreja viva, atuante e um corpo que está ativo. Mas se temos irmãos que não têm revelação sobre essa verdade, da sua posição, da sua identidade, dos dons que têm, teremos um corpo anestesiado. Por isso, precisamos orar para que cada irmão, do mais novo ao mais velho, possa ter sim a revelação que eles possuem sim uma identidade espiritual, ao qual eles são ministros, sacerdotes e portadores de uma mensagem. Que o Senhor, nesse dia, possa trazer sobre você a plena revelação do porquê somos a igreja do Novo Testamento, porque escolhemos edificar a igreja através das células, porque as células fazem parte do mover de Deus nesses 500 anos de reforma protestante. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê clareza e sejamos nós uma igreja de convicção, fé e muitos frutos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.